Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Eu mais um vídeo aqui no canal. E bem galera, dessa vez eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de como você jogar online com várias pessoas, né, do mundo inteiro, sem ser do Star Wars, né, jogando Star Wars, só que em outro aplicativo, não vai ser no Minecraft mesmo, né, online do Minecraft aqui. Galera, tá chovendo muito, não sei se vocês estão ouvindo aí na gravação, acho que não vai dar pra ver interromper, mas eu vou fazer aqui um negócio de editação para dar coisar. Então galera, vai ser no por meio de tem dois aplicativos, você escolhe. Se vocês não tiverem, vocês vão aí entrando na Play Store, vai botar multiplayer, vai aparecer vários. Ou você escolhe aí, ou esse daqui pega 10 pessoas, né? 10 pessoas. É o mesmo do outro, que esse é um aplicativo novo, foi lançado há pouco tempo, né? E tem esse daqui também, que eu gosto muito desse. Esse daqui também eu gosto desse, que esse é o Multiplayer Smartphone MCP. Esse daqui, galera, também ele é muito bom mesmo. Eu jogo nele muito, adoro ele, jogo ele demais. Então se vocês não tivessem botão em multiplayer, que vai logo aparecer ele. Aí quando vocês entrar aqui, que vocês for criar alguma sala, vocês vão aparecer aí pra você botar a senha, alguma coisa. Mas logo quando você for criar, galera, logo quando você for criar, vocês vai ter que fazer a conta, fazer o login da conta do Facebook, do Google+, alguma coisa assim. Só que eu já fiz e não vai dar pra fazer. Então voltando aqui, galera, daquela vez eu pausei que teve um erro. Então galera, que vai ter vários mundos, vários mundos aqui, né, para você entrar. Se sua versão do Minecraft for 14, vai estar logo aqui no meio. Se a sua versão for 15.1, você só pode entrar no 15.1. Só no 15.1. Acho que também no 15.1, não 14, então mas pode entrar. Vou pausar aqui de novo. Voltando aqui, galera, ao vídeo, ó. Então galera, vai aparecer vários aqui, né? Várias salas, várias coisas. E aqui, se eu for 15.1, só pode entrar no 15.1. Se o seu for 14, só entra no 14. Se o seu for só 15 e 14 mesmo. Então eu vou provar aqui, vamos. E aqui no mais um, galera, vocês podem criar uma sala, botar a senha e tudo mais. Vou fazer mais uma vez aqui e não pauso mais. E bom, galera, voltando aqui, eu não vou fazer mais. Então, aqui vai ter vários eventos. Esse daqui, Survival entrando aí vai demorar um pouquinho, que vai estar fazendo o login das salas. Esse aqui a gente não vai poder entrar, por causa que essa versão aqui é 0.15.2. A gente não vai poder. Então vamos para o 15.2. Esse daqui também não pode. Deixa eu ver aqui, galera. Pronto. Esse a gente pode entrar, porque o nosso é 15.0. Só pode entrar no 15.0. Não pode entrar no 15.1, sendo minha versão sendo 15.1. Aí vai demorar um pouquinho aqui, galera. Depende do seu celular e da sua internet. Galera, desculpa aí sobre ficar sem fazer vídeo aí. A gente vai voltar aí, fazer 3 vídeos por semana. E a gente não vai faltar mais vídeo. Galera, também valeu aí pelos 100 inscritos. Estou bastante feliz pelos 100 inscritos. Eu não quero saber, é ela mesmo. Carregando aí, galera. Vai demorar um pouquinho, galera. Eu vou pausar aqui o vídeo para poder carregar logo e não ficar muito grande o vídeo. Galera, eu resolvi cancelar aí, vou entrar no outra. Demorou demais, né? Como vocês viram naquela hora que eu pausei o vídeo. Então vamos entrar em um aqui. Vamos entrar em outra. Vamos entrar nessa daqui, pronto. Escolhemos e estamos entrando aí. Demora bastante mesmo, galera. Não sei o que é isso, não sei se é problema, não sei o que é, mas eu sei que demora.
Vamos aí, né? Tá carregando. Demora demais, galera. Galera, eu vou passar o vídeo de novo pra poder carregar mais rápido aí. Então, galera, como vocês estão vendo aí que voltou, né? Ainda bem, né? Quando já tava mais nem querendo fazer mais, mas voltamos aqui, como vocês estão vendo aí, né? Aqui agora só, vocês estão vendo aí, tem aqui as pessoas como se fosse jogando Star Wars, só que não é desse jeito. Aqui você pode matar o amigo, pode fazer o que você quiser. Lá do outro lado tem uma casa, vou mostrar lá pra vocês. Indo lá na casa, galera. Muito bom mesmo, galera. Recomendo vocês baixarem esse aplicativo. Olha aí a casa que outra pessoa construiu. Aí pronto. Tem 6 pessoas, só pode entrar 6 pessoas. Então é isso, galera. Eu vou finalizar aqui o vídeo. Finalizar o vídeo aí. Então, se vocês gostaram, dá aquele like. Se inscreva-se no canal se você não é inscrito. Falou, é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.